Levante para os céus a Bíblia, a palavra, toda a igreja. Pai querido, nos ensina, Senhor. A tua palavra é lâmpada para os nossos pés, luz para cada um de nós. É aquilo que ilumina o nosso caminho, Senhor. Então nos ilumina com a palavra do Senhor. Então, Senhor, nos ensina. E que essa palavra possa entrar dentro de nós e ficar marcada aqui dentro, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Você hoje, para a glória de Deus, está no caminho do Senhor. Você está aqui hoje na presença de Deus, está se sentindo bem. Você está sentindo uma alegria, uma paz no seu coração. Você que está acompanhando essa programação, você também está sentindo algo diferente dentro de você. É o Espírito Santo. É a presença de Deus. Porém, no entanto, a nossa carne, ela tende a se afastar de Deus. Os nossos pensamentos. Se a gente tentar caminhar por nós mesmos, nós contrariamos ao Senhor. Porque a nossa vontade é uma. A vontade de Deus é outra. E eu quero chamar a atenção, seja de pastores, seja dos obreiros, seja do tecladista. Eu quero chamar a atenção da minha esposa, do missionário, todo mundo, por uma coisa. Você já viu alguém errar sozinho? Às vezes que você errou, que você desagradou a Deus, você não desagradou sozinho. Sempre foi junto com alguém ou com a influência de alguém. Estou falando besteira? Ué, bicho, como é que o senhor sabe? Porque é a vida, a experiência. Eu não sou perfeito. Eu já cometi muitos erros nessa vida. Quem olha para mim e diz, o bispo é perfeito, você está se enganando. Porque eu sou um homem como você. Eu não sou perfeito, por isso que eu sei. Eu sei que o ser humano falha. E sempre quando comete erros, comete por causa da influência de alguém, ou por estar seguindo o conselho de alguém, ou por estar se baseando em alguém. É assim que o ser humano erra. É assim que o ser humano erra. Adão errou por causa de quê? Hein? Eva aconselhou a ele. E Eva aconselhou ele porque também recebeu um conselho. Um conselho direto do inimigo. Estou falando errado? Assim é. Então existe coisas na vida que a gente não tem que pedir conselho a ninguém. Nós temos que seguir o nosso Senhor. A palavra de Deus. A Bíblia diz assim, ó. Bem-aventurado o homem que não anda no conselho do quê? Dos ímpios. Feliz ou mais feliz o homem que não anda no conselho dos ímpios. Está vendo? Existem várias pessoas que dão conselho.
Tem um ditado aí fora que se o conselho fosse bom, hein? Não se dava, o que faria? Vendia. Não que a gente não tenha que ouvir conselhos, mas a decisão tem que ser balanceada. Não é porque uma pessoa chega e fala faz, que você tem que o quê? Fazer, que nem a outra. Alguns anos atrás eu passei numa igreja, aonde acho que eu já falei isso aqui. Uma irmã virou e foi contar o que estava passando para a amiga, e falou para a amiga: meu marido me traiu, fez isso, fez aquilo outro, falou várias coisas. Aí a amiga dela virou revoltada, falou assim: é mesmo? Se ele te traiu, trai ele o quê? Trai ele também. Ele te traiu, safado sem vergonha. Trai ele também. Safado é palavrão aqui? Não é não, né? Tem lugar que é. Safado sem vergonha. Trai ele também, não presta. E ficou ali, ó, no ouvido dela. No primeiro dia ela não ouviu aquele conselho. Só que quando ela viu que o negócio não tinha melhorado, ela foi lá e traiu ele também. Olha aí. Ela ouviu o conselho de quem? Dos ímpios. Ela ouviu o conselho. Não no primeiro dia, nem no segundo dia, mas ouviu o conselho. E aí ela tomando essa atitude, o marido dela ficou melhor com ela? Piorou a situação. Piorou. Assim é o conselho dos ímpios. Fulano, senta na mesa aqui, bebe com a gente. E eu não tenho dinheiro, não, eu pago. Quem já ouviu isso já? Olha aí. Você não tem talvez R$1 para poder levar para comprar o pão do dia seguinte. Pede R$1 a ele. Ele vai dizer que está brabo, que está difícil. Mas ele tem lá algum dinheiro para poder comprar a bebida e dizer: eu pago. Quem está compreendendo? É o conselho. É o conselho. Você está lá passando uma certa situação no trabalho, aí o amigo vira e fala assim: ah, se eu fosse você eu não suportaria isso. Se eu fosse você eu pediria as contas. Mas vem cá, se pedir as contas, quem é que perde? A empresa ou a pessoa? Eu sei que é a pessoa, mas eu estou perguntando para você. Mas é o conselho que está sendo dado. E aí o ser humano, desesperado, atribulado, com nervo à flor da pele, ele acaba dando ouvido ao conselho de quem? Está aqui na palavra, ó. Conselho dos ímpios. É assim. Você não deve dar ouvido ao conselho dos ímpios. O ímpio muitas das vezes não é só aquele que está lá fora, é aqueles que estão aqui dentro também, dentro da igreja, dentro das igrejas. Dentro das igrejas. São conselhos que dão para a pessoa sair da igreja. São conselhos que é dado: ah, não, sai daí, vem para cá. Ah, para de ir na igreja. Ué, mas eu ir na igreja é bom ou é ruim eu ir na igreja? Por que eu vou parar de vir à igreja? Se ir na igreja é bom. Então, o conselho, não é que você não tem que ouvir. E não é que você que tem um conselho a dar,
você deve deixar de dar. Não, você deve aconselhar. Só que a palavra final vem de quem? Vem do Senhor. Você não tem que ouvir a palavra final. O martelo que bate, que é batido, não é do homem, do seu amigo, do bispo. Que nem amanhã. Amanhã eu vou estar aqui atendendo. A partir das 6 horas. Eu vou aconselhar alguns. Mas não é que você tem que fazer o que eu vou falar. Se você vê que está adequado dentro da palavra de Deus, você faz. Mas se você vê que é algo meu, algo de mim, então não faça. Então não faça. Porque a palavra final vem da boca do Senhor. Posso continuar lendo? Posso? Bem-aventurado o homem que anda no conselho dos ímpios. É isso? Ah, não é não? É o que não anda, não é isso? Então é isso que você tem que observar. Se o conselho que tem te dado vai trazer confusão, não siga. Se o conselho que tem te dado vai inflamar mais a coisa, não siga. Se o conselho que tem te dado não é o conselho da Bíblia, não siga. E aí você será mais feliz, bem-aventurado. Não se detém nos caminhos de quem? Dos pecadores. Quem quer viver toda a eternidade na presença de Deus? Quem quer? Você quer viver toda a eternidade na presença de Deus? Então se afaste daqueles que te levam para o mau caminho. Se afaste daquelas amizades que não te levam a lugar nenhum. Aqueles que fazem você se entristecer o Senhor teu Deus. Ah, bispo, mas é pastores. Bispos. O bispo Rafael são bispos. Bispo Rafael são pessoas que estão dentro da obra. São pessoas que estão dentro da igreja. Que me fazem se afastar. Ué? Sai de perto deles. Tá aqui, ó. E nem se assenta na roda do quê? Ah, bispo, mas vão dizer que eu estou estranho. Vão dizer que eu estou isso, que eu estou aquilo. Deixa falar quem for. Antes o seu prazer está na lei do Senhor. E na lei, o que é a lei? A palavra? É isso? E na lei medita de dia e de quê? E de noite. É na lei, na palavra. Ele é como a árvore plantada junto à corrente de águas. A pessoa que medita na lei, que segue a palavra, ele é como a árvore plantada junto às águas, corrente de águas. Como é que é a árvore plantada junto à corrente de água? Como é que é? Diga para mim, diga. Você já observou? A árvore que é plantada ali, as raízes vão para perto das águas. Como é que é? Hein? Quando faz sol quente, ela se atribula. Porque ela não se atribula, porque as raízes dela, os fundamentos dela, está ali sendo refrescada. Está recebendo refrigério. Assim é a árvore plantada junto às águas. E aquele que medita na lei de dia e de noite, aquele que vive uma vida pautada na palavra de Deus, sendo fiel a Deus, honrando a Deus, seguindo a Deus,
sendo dizimista, sendo ofertante, batizando nas águas, fazendo a vontade de Deus. A vida dele é como as árvores plantadas junto às águas, que no devido tempo dá o seu fruto, e cuja folhagem não o quê? Não murcha. E tudo quanto ele faz será bem. Quem quer ser assim? Você quer? Você quer? Aí diz assim, ó, cadê? É o 4, não é isso? Os ímpios não são assim. Os ímpios, eles não pensam desse jeito. São, porém, como a palha. Os ímpios não é como a árvore plantada junto às águas, não. Os ímpios é como a palha que o vento dispersa. Por isso os perversos não prevalecerão no juízo, e nem os pecadores na congregação dos justos, pois o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios, o que acontece? Perecerá. Você quer escolher qual caminho? Qual caminho você quer escolher? Hein? Do justo ou do perverso? Ou dos ímpios? O caminho do justo é o seguinte: você vem as tribulações, as lutas, mas no momento de sequidão você se encontra firme, porque Deus alivia o teu fardo, Ele renova as tuas forças. Mas os ímpios não. O caminho dos ímpios está lá, olha lá. Os ímpios não são assim. São, porém, como a palha que o vento, o que faz? Dispersa. Por isso o perverso não prevalecerão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Pois o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Quem ouviu a palavra? Qual é o conselho de Deus? Não andar no caminho dos ímpios, na roda dos escarnecedores, daqueles que blasfemam. Ah, bispo, mas é pastor que está falando mal? Então, é a roda dos escarnecedores, está escarnecendo. Ah, bispo, mas é obreiro, é antigo da igreja. Não importa quem seja, está magoado, está ferido, está machucado. E a pessoa doente pode cuidar de outra pessoa? A pessoa doente, ela está precisando ser cuidada. Então ande no conselho do Senhor.